Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Introdução à Linguística. Hoje vamos falar sobre a linguística textual. Até aqui a gente tem mostrado diferentes vertentes teóricas da linguística, né, que tem um corpo de teorias para tentar explicar o que é a língua, como estudar a língua e quais os objetos de estudo da linguística. A linguística textual é um conjunto de vertentes da linguística funcional que tem em comum não um corpo teórico, mas sim um objeto de estudo, que seria o texto. A linguística textual surge na Europa nos anos 60 e desde então ela se difundiu bastante no Brasil. Aqui no Brasil, quando a gente vai estudar linguística textual, a gente usa geralmente autores brasileiros, né? Como Ingedor Cor, Carlos Faraco, Maria Luísa Coroa, dentre vários outros, né? E a linguística textual, como o nome diz, é a área que estuda o texto. Então ela está preocupada em explicar não as relações sintáticas, semânticas, morfossintáticas dentro da língua, mas as relações textuais dentro dos textos. As relações entre partes do texto, a maneira como eles são compostos e como eles são compreendidos. Além disso, a linguística textual ela tem um conceito central, que é a textualidade. Textualidade é a característica da língua de se organizar dentro de um texto, dentro de uma unidade de forma e de sentido. Então, o texto seria a unidade comunicativa, né? A gente tem a unidade de som, né, que a gente já falou dentro da língua, a unidade de sentido. O texto seria uma unidade de comunicação. Algum exemplo de comunicação. De uma maneira geral, a gente considera o texto como qualquer unidade comunicativa dentro das linguagens, dentro da semiótica, mas para a linguística textual, a gente vai usar o sentido estrito de texto, que seria um conteúdo linguístico com uma unidade de sentido e de forma e com características de textualidade, que basicamente se dividem entre coesão e coerência. Na verdade, não bem se divide, porque coesão e coerência são duas coisas intimamente relacionadas e que se sobrepõem. Coesão diz respeito às características linguísticas que conferem unidade ao texto e coerência às características extralinguísticas que conferem unidade ao texto. Então, a gente tem 5 tipos principais de mecanismos de coesão, que são referência, substituição, elisão, conjunção e os mecanismos de coesão lexical. A referência é a característica de elementos textuais se referirem a outros elementos, ou seja, remeterem a ele. Pode ser endofórica ou exofórica. Endofórica é quando se faz referência a alguma coisa que está dentro do texto, algum elemento linguístico, e exofórica quando diz respeito a uma referência feita a algo que está fora do texto, algo que pertence à situação comunicativa, ou seja, é um conhecimento que é compartilhado entre os participantes da ação comunicativa, mas não por estar no texto, mas sim por estar na situação. Aqui eu criei 2 exemplos aqui, né, de formas de fazer referência. Primeiramente, a Júlia chamou o Edu para sair, mas ela deu um bolo nele. Isso aí é um tipo mais básico, né, de referência endofórica, que seria o pronome substituindo um substantivo. Então, na primeira oração, a gente tem a Júlia chamou o Edu para sair. E na segunda oração, ao invés de Júlia, a gente tem ela, e ao invés de Edu, a gente tem ele. Apesar de ela e ele serem elementos que têm um significado muito indefinido, né, muito aberto, a gente sabe quais são os referentes pela situação textual, né? Dentro do texto, a gente consegue recapitular facilmente quais são as referências. No caso da referência esofórica, a gente também vai conseguir recapitular facilmente essas referências, mas dentro da situação comunicativa e não morfologicamente dentro do texto. Aí eu escolhi o exemplo que eu dei na aula anterior, né? Descobri que tem o vírus. E aí esse termo o vírus, ele faz referência a uma coisa que está na situação comunicativa, né? Apesar de também ser uma palavra com um sentido totalmente abrangente, mas dependendo do contexto, você vai conseguir recuperar essa referência. E no contexto atual, quando a gente fala em o vírus, isso tem um significado mais amplamente compartilhado, né? Dentro da situação comunicativa pode ser outra coisa, mas geralmente quando a gente fala sobre coronavírus, a gente chama não de coronavírus, mas de vírus, né? E aí, para mostrar outros mecanismos de coesão,
Eu dei exemplo desse texto aqui que eu tirei do livro, né? É o texto da mulher contando uma história que aconteceu com uma amiga dela. Se você quiser, pode pausar o vídeo aí para dar uma lida nesse texto. Eu peguei alguns exemplos daqui. Todo o texto vai ter muito exemplo desses mecanismos coesivos que a gente vai citar, né? A gente tem mecanismos de substituição, elisão, conjunção e coesão lexical, como eu falei. Então, a substituição é um tipo de referência em que você, né, substitui um termo pelo seu referente, mas esses termos eles têm um significado discursivo diferente. Aqui nesse caso é que ela tem um problema ela tem assim muita timidez. Então o problema ou assim a timidez eles estão se referindo à mesma coisa, mas a pessoa fala de maneiras diferentes porque ela sabe que cada maneira de dizer vai ter um significado discursivo diferente, né? Vai ter uma afetividade, uma entonação, uma significação diferente, né? A elisão é o mecanismo de ocultar um determinado termo, então ela também é um tipo de referência, mas uma referência a um termo que não está no texto nem no contexto, ele está na própria estrutura da língua. Então, no caso que cortou bem de leve o braço. Então, cortou é uma espécie de elisão do sujeito, né? Porque o sujeito não está explícito na frase, mas ele pode ser depreendido do contexto gramatical ali. Então, essas coisas que a gente faz de omitir um determinado termo, que pode ser depreendido dentro do próprio contexto imediato e não de uma referência textual, é um tipo de elisão. A gente tem a conjunção, né, que são termos que são usados sintaticamente para ligar uma oração na outra. Então, veja que a gente está falando aqui de ligar ideias, de ligar conceitos, de ligar contextos. Nesse caso aqui, seria uma ligação de termos sintáticos, né, a conjunção. Então, ocorreu um fato da vida dela, né? Quando a gente começa as frases com então, a gente está tentando ligar uma frase na outra, né? Isso ocorre no texto para dar dinamismo para ele. A conjunção seria esse mecanismo de ligar partes do texto uma na outra, usando geralmente algum termo ou alguma expressão, né? Como então, mais, aí, principalmente o então, aí e o tipo, né? Que a gente usa bastante para ligar, para dar dinamismo para o texto. E daí a gente tem a coesão lexical, que é feita ligando termos que são afins, né? Aqui nesse caso, de uma história assim um pouco triste. Então ocorreu um fato na vida dela, de separação dos pais, tal, e ela estava apaixonada por um rapaz. Esse rapaz morreu atropelado. É que você vê que ela está tentando dizer que a história é triste, e com isso ela usa vários léxicos, né? Como triste, separação, morreu, essas coisas vão dar uma unidade para o texto, que essa unidade é dada pelo campo semântico. Palavras que estão dentro de um mesmo conjunto semântico, com um humor parecido, né? Depois, nesse mesmo texto, na metade do texto, ela troca de uma história triste para uma história engraçada. E daí ela continua fazendo essa coesão, usando termos para tentar expressar esse humor que ela tá querendo expressar, usando diminutivos, né? Usando risada. A risada também é um elemento coesivo, né? Apesar de não ser léxico, mas ela é um elemento coesivo também. A maneira como ela fala as coisas e depois como ela vai alternando esses humores alegre e triste dentro da mesma frase. Isso são elementos coesivos também que dão sentido ao texto. Aí a coerência já é uma unidade de sentido do texto, né? Então, o fato de um texto ter ideias consecutivas que são relacionadas, que elas são coerentes, né? Acho que a palavra melhor é essa, elas fazem sentido quando estão juntas. E a coerência, ela se dá em três domínios, né? Que seria o domínio linguístico, o pragmático e o extralinguístico. Ou seja, o que seria uma coerência linguística? Quais os mecanismos linguísticos, mecanismos gramaticais que estão sendo usados ali para dar essa unidade no texto, né? A construção de relações de adição, de oposição, de alternação, né? O domínio pragmático diz respeito ao objetivo do texto, né? Então, como que a linguagem está sendo usada para um objetivo, né? O texto, ele tem lógica, ele tem fluidez dentro desse objetivo, dessa orientação pragmática. E o domínio extralinguístico diz respeito à situação comunicativa. Então,
o texto coerente, ele é adequado dentro daquele contexto, ele faz sentido naquele contexto, ele tá, ele tem um sentido dentro de uma determinada temática que foi colocada ali naquela situação, ele tem uma linguagem que é esperada daquela situação, e daí a gente pode dizer que todo texto é coerente, todo texto é coeso, mas existem diferenças em quais estratégias, quais mecanismos o texto usa para ter coerência e para ter coesão. Existem textos que são menos coerentes, então eles têm falhas de coerência em algum desses pontos que eu falei, né? Mas todo texto é considerado coerente, porque ele é uma unidade, né? Uma unidade de significado e uma unidade de forma também, porque ele tem mais ou menos um estilo. E aí, por fim, a gente tem um dos conceitos centrais da linguística textual, que é o conceito de gênero textual. Esse termo vem muito dos conceitos trazidos por Bakhtin, né, na filosofia da linguagem, que o Bakhtin ele foi um filósofo russo no começo do século XX, né, que teve uma certa repercussão ali na Rússia, na República Tcheca, naquela região, dentro de várias áreas do conhecimento, né, mas que ele foi retomado nos anos 60 em uma série de áreas do conhecimento, né, na linguística, na teoria literária, e ele basicamente foi usado para reformular, assim, muitos dos conceitos dentro do funcionalismo, né, seja na estilística, seja na análise de discurso, seja na linguística textual. Então, o gênero textual, ele é um conjunto de padrões que são seguidos quando a gente tem um determinado texto. Toda vez que a gente diz algo, isso é um texto e esse texto ele está dentro de um determinado gênero. Então, o gênero prevê certos padrões de conteúdo temático, composição e estilo. Ou seja, quando a gente pega um gênero, ele tem certos padrões que já são esperados dele. Ele é uma convenção social, né? Uma convenção que a gente faz de como é um texto, como que o texto existe. Então ele vai ter padrões esperados de qual é o conteúdo, né, quais são os temas que circulam dentro desse gênero, né, o que pode ou não pode ser dito. Com relação à composição, também as características linguísticas, características formais desse gênero também são afins. A gente pega, por exemplo, o gênero aula, né? Isso aqui estaria mais, o que eu estou fazendo agora estaria mais ou menos dentro do gênero aula. Então a gente sabe quais são os temas que são abordados dentro do gênero aula, né? Assim, a maneira como eles são tratados, né? Os temas serem acadêmicos, os temas terem um certo grau de complexidade. Com relação à composição também tem o estilo, né? Como isso se dá, a linguagem que é usada, o registro formal, né? Isso tudo são características previsíveis do gênero e também o estilo. Bom, esses aqui foram alguns apontamentos, né, sobre a linguística textual. Vou deixar alguns vídeos aí de referência para vocês. E essas referências que eu usei são alguns dos livros, eu usei outros também, mas essa é a dica que eu vou deixar para vocês agora. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou o Pacífico e até a próxima.